Muito bem, pessoal, agora mais administração pública para vocês. E na sequência, corrupção passiva. Vamos lá, então? Passando adiante, a corrupção passiva 317. 317, vamos lá, no artigo 317. Que é o crime aí de corrupção passiva. Pessoal, a corrupção passiva, é importante que se diga aqui, esse artigo, você tem o nosso solicitar, verbos, que são muito mais brandos do que exigir. Solicitar, aceitar e receber. Solicitar, aceitar e receber. O que? Vantagem. Para quê? Para praticar ato de ofício. E aí, gente, o que vocês têm que saber? Que esse crime, olha lá para o quadro, é muito comum de confundir. Você não vai confundir com o 313A, que aqui tem sistema informatizado. Eu vou e volto, para você não errar. Ok? Sistema informatizado. E não confundir com a concussão. E aí, nesse caso, o que nós vamos ter que lembrar? A concussão, o particular, ele é vítima. Certo? Então, vamos lá. Esse ponto aí, que concussão confunde você, porque particular é vítima. Esse ponto aí, 313 sistema informatizado, isso aí é o que cai na sua prova. Porque vai ficar com dúvida em 3 artigos. Quando cair para você uma situação que alguém recebeu vantagem, você vai ficar em dúvida. É concussão? É 313A ou 317? Depende. Sistema informatizado, você vai usar o princípio da especialidade. O 316, você vai usar aqui a ideia de coerção. E o restante vai ficar com o 317. Tranquilo? Então, cuidado com essa questão. Solicitar, aceitar e receber. Vamos trabalhar os verbos para a gente identificar o crime. Quem faz isso, óbvio, é funcionário público, né? Não precisa nem dizer, mas é funcionário público. Solicitar, tem que entregar vantagem? Não, formal. Aceitar, tem que entregar vantagem? Não, formal. Agora, cuidado com a resposta aqui. Receber vantagem, tem que receber vantagem? Tem. Material. Cuidado que aqui é crime material em 317, porque de fato ele tem que receber a vantagem para falar em corrupção passiva. Mas, se você pegar ele na solicitação, já é crime.
Se você pegar ele no aceite da vantagem, já é crime. Claro, se você pegar ele recebendo, você pegou tudo, né? Melhor ainda. Então, a corrupção passiva, ela tem 3 verbos, sendo que um deles é material. E os outros 2, formais. Tranquilo? A vantagem. A vantagem tem que ser uma vantagem em dinheiro, pecúnia? Tem que ser vantagem indevida, professor. Indevida. E aí eu vou colocar aqui um caso que é ação penal 470, STF. E essa ação penal 470 do STF, aí aconteceu algo lá que muita gente ficou assim impressionado com o julgado, que foi o seguinte: é vantagem indevida ou não quando um funcionário público ele pede como vantagem para fazer a votação lá no Congresso? Mensalão foi isso, tá, pessoal? Mensalão, os funcionários públicos políticos recebiam vantagens, mas eles solicitavam essas vantagens, que podem ser pecuniárias, mas que no caso em tela, para votar de acordo com o que queria certo empresário, certa empresa. Isso é corrupção? Isso é... O mensalão foi isso? Foi essas votações espúrias? Começou-se a pagar com sexo. Com sexo. Sim. Os caras chegaram... É tanta cara de pau, né, pessoal? Não sei se vocês viram, mas os caras chegaram a alugar uma casa. Isso aconteceu, inclusive, em Brasília, em que uma cafetina contou isso pra gente. Cafetina chamada Jamie, Mel e Corner. Nome bom, né? Um nome de guerra, né? Uma coisa assim bem romântica. Essa cafetina, então, reservou uma casa, e nesta casa ela recebia os políticos. Os políticos chegavam lá e, pasmem, comiam, bebiam, e estava tudo pago por um empresário. Este empresário que pagou, ele já queria que aquele político votasse conforme ele já havia pedido antes, e, para tanto, deu sexo para o político. Crime ou não? Crime. Pessoal, óbvio que é. A Carmen Lúcia, inclusive, foi quem deu este voto na ação penal 470. Ela disse que estava achando uma loucura, estava achando algo extremamente aqui, totalmente em descompasso, ser questionada se aquilo era crime. Porque ela falou, área, o funcionário público ele recebe dinheiro público, ele não pode receber dinheiro privado. Se ele recebe dinheiro privado para praticar um ato de ofício, é corrupção. Se o funcionário público recebe um dinheiro privado para praticar um ato de ofício, é corrupção. Pouco importa se o dinheiro é em sexo, porque alguém está pagando a prostituta. Alguém está pagando aqueles jantares. Você já deve ter ouvido falar que não existe almoço grátis. Então, isso é sim corrupção passiva. Qualquer vantagem indevida entra aí. Então, pessoal, cuidado com essa questão envolvendo a vantagem indevida, que pode ser qualquer uma. Até sexo, tá? Ah, foi lá, desembargador despachou a advogada e despachou o processo favorável ao que a advogada queria. Ele só fez isso, ele nunca faz, ele só fez isso porque a advogada aceitou transar com ele. Crime. Corrupção passiva. O desembargador, funcionário público, despachou o advogado, despachou o processo. Crime. Então, vocês têm que tomar muito cuidado, porque a gente acha que só é vantagem devida pecuniária. Não. Na ação penal 470, eles disseram qualquer vantagem, ainda a sexual. Ok? Ato de ofício. Pessoal, ato de ofício aqui, claro, é dispensável, óbvio. O ato de ofício é dispensável, óbvio. Se vocês estão vendo aí a questão do ato de ofício, não precisa, claro, praticar o ato de ofício para falar em corrupção passiva. Já pensou se fosse necessário o ato de ofício? Que maravilha que seria. O cara chega e fala, eu vendi minha sentença, mas na hora de fazer o ato de ofício, que era a sentença absolvendo o réu, que eu recebi dinheiro para isso,
eu achei melhor fazer condenando para não levantar suspeitas. Dispensável. Violou a moralidade pública já. Não tem que praticar ato de ofício. O ato de ofício vai ser mero exaurimento. Tranquilo? Então, olha lá. O ato de ofício, ele é dispensável. Bacana? Dispensável. Muito bem, ainda dentro da corrupção passiva, nós temos que lembrar o seguinte. Alguns pontos que nos questionam. Professor, no caso aqui da nossa tipificação do 317, eu tenho que ter o que se chama de bilateralidade necessária? Eu tenho que ter o que se chama de bilateralidade necessária. O que seria essa ideia de bilateralidade necessária? Sempre que você tiver o 317, sempre que você tiver alguém, olha lá, solicitando, aceitando, você vai ter o crime do artigo 333? Não. Então, olha só, muito cuidado que a bilateralidade necessária não ocorre sempre. Não ocorre sempre. Então, pessoal, olhem só. Se você tiver alguém que está solicitando, aceitando a promessa, pode ser que tenha alguém lá que não deu, que não queira dar. Então, pode ser que você receba, aí sim você vai ter uma bilateralidade. Mas nem sempre que você tiver 317, você tem 33, não é? Não ocorre sempre, não. Só para que a gente possa ver aqui, se eu tiver o 333 também, eu não vou ter o 317. Pode ser que você tenha alguém oferecendo vantagem e o outro recebendo. Pode. Mas a bilateralidade necessária, ela não é uma constante. Ela não acontece sempre. Não. Se você, às vezes, tem o 333, que é o particular oferecendo, o funcionário vai prender o cara. Ah, seu guarda, quando você quer pra me liberar? Eu tô com droga, eu tô bêbado, eu tô louco. Você tá preso, vagabundo. 333, inclusive. Teve o 333 que o cara ofereceu, mas o funcionário não quis. Então, não é a bilateralidade necessária sempre. Ou pode ser também que o funcionário público vira e fala assim, eu quero tanto aqui pra te liberar, você tá bêbado, embriagado e tal. Aí o cara fala, ah, policial, me prende, corrupção eu não vou fazer não. O funcionário público praticou corrupção passiva, mas o particular não aceitou. Claro que é mais difícil no segundo caso, claro, provar, né, gente? Até provar que o funcionário público, policial militar, tem fé pública, fez isso aí, são 500, né? 500 anos, então complexo. Mas a ideia é bilateralidade ocorre sempre? Não. Então, pessoal, perceba que a corrupção passiva é um delito bem tranquilo, bem simples. O que você não pode é esquecer do que está de vermelho e que confunde. Isso confunde mesmo. Fique atento a esse ponto. Bom, um outro caso, esse aqui inclusive é caso de prova, que é uma questão simulada, tá? Olha o que aconteceu. Isso aqui é um exemplo de prova, já caiu muito, mas a resposta está na ação penal 470, ok? Está na ação penal 470, cuidado com isso daí, mas, enfim. Eles começaram em 2002. Eles começaram em 2002 a fazer
compra de votos e venda de votos. Fizeram aqui, fizeram aqui, fizeram aqui, foram fazendo. Só que chegou em 2003, se você pegar, pessoal, atenção, tá? Na pena, a pena 317, hoje é 2-12. Mas em 2002, a pena era de 1-6. Olha que pena vergonhosa. Olha que pena vergonhosa essa daí. Porque, se você olhar, uma pena de 1 ano mínima, cabe suspensão condicional do processo. Ou seja, quem praticava corrupção passiva lá atrás tinha pena de 1-6. E no mensalão eles começaram com essa pena de 1-6. Olha lá. Começaram com essa pena aí lá atrás. E aí, em 2003, mudou e a pena é essa que está aí, 2-12. E os caras continuaram praticando. 317. E foram pegos em 2006. Não sei se vocês sabem, mas o mensalão, pessoal, ele começou em 2002 e foi terminar só em 2006. Foram 4 anos dilapidando os cofres públicos. E aí, o que aconteceu? Vamos lá. Pergunta de concurso público e pergunta que aconteceu no mensalão. Quando eles aplicaram no acórdão no Supremo, porque isso aqui foi acórdão. Quando lá no Supremo eles foram e aplicaram o acórdão para condenar pelo 317, o que vocês acham? Qual pena que eles vão aplicar? 1-6, 2-12. Professor, ele começou em 2002, terminou em 2006, Bom, em 2002 a pena era menor, era. Em 2006 a pena era maior, era. Posso pegar uma média? Não. Posso pegar o mais brando? Porque em 2002 é mais brando, então eu vou fazer a ultratividade, vou aplicar para frente. Também não. Súmula 711 do STF. Gente, isso aqui cai demais. Segundo a súmula 711 do STF, nós dizemos o seguinte na súmula, que nos crimes permanentes, vamos lá? Crime permanente, crime de tráfico, crime de 288, e nos crimes continuados. Opa, esse aqui é um crime continuado. Eles continuaram, olha lá, de 2002 até 2006, olha lá a continuidade delitiva. Aplica-se a lei mais grave posterior. Ué, pessoal, a súmula 711 diz então que aplica a lei posterior ainda que mais grave? Sim. Crime continuado, sim. Isso aqui é um crime continuado. Então vejam que aqui no nosso quadro, eles fizeram isso aqui durante 4 anos, em continuidade delitiva, então vai aplicar para ele a pena de 2-12. É como se ele tivesse, gente, aqui comigo, como se ele tivesse aqui uma chance. O legislador falasse, olha, vocês estão praticando crime de corrupção passiva. Quando eu mudar a lei, se vocês continuarem praticando, vocês vão responder pela segunda lei, que é mais grave. Vocês vão continuar? Vamos. Receberam a pena mais grave. Inclusive, gente, quando você estuda o tempo do crime, no crime continuado, é sempre o último ato. Quando você estuda o tempo do crime no crime permanente, é sempre o último ato. Então, olha só, aqui seria o tempo do crime. E no tempo do crime, que é 2006, apenas de 2-2 já. Já era apenas de 2-12. Então não tem problema, ele vai responder pela pena mais grave. Súmula 711 do STF. Isso se o crime for permanente ou continuado. Tranquilo?
Cuidado. Muito bem, passando adiante, para a gente já fechar, trabalhar tudo junto, 333. O 333, pessoal, apesar de não estar na sequência, claro, em 317, o 333, ele é um crime feito por particular, tranquilo? Nós vamos ver os crimes feitos por particular. O 333, que é um crime aí feito por particular, do 327 em diante, gente, do 327 em diante são crimes feitos por particulares, tranquilo? No 333, você vai ter o verbo, olha lá, solicitar, aceitar e receber, certo? Ou, ao contrário, oferecer, prometer. Oferecer e prometer. Percebem que está faltando um verbo aqui? Que é o que cai em prova? Percebem que nós temos aqui esse verbo dar faltando? Sim. E como é que fica se o cara der? Atenção, que é atípico. Ah, professor, mas se cair então na minha prova, eu vou colocar aqui então que é atípico. Sim, tem caído isso em prova. O verbo dar não tem previsão legal. Só para vocês verem como é que o legislador errou, quando você pega lá na frente o 337B de bola, que é a corrupção ativa internacional, na corrupção ativa internacional, eles colocaram o verbo dar. Dar, oferecer e prometer. Mostrando claramente que ele errou ao esquecer do verbo dar no 333. É uma coisa esdrúxula, né? Claro, o funcionário público brasileiro que for comprado no verbo dar não é crime. Mas o funcionário público estrangeiro que for comprado é crime. É de chorar. Coisas do Brasil, né? Mas isso cai em prova. Professor, então calma aí. Caiu para mim o verbo dar, é atípico. No 333 é. No 337B de bola não. Tá. Na prática, como é que funciona? Na prática, como é que funciona? Óbvio que se você estiver trabalhando como promotor, como delegado, como juiz, você não vai colocar o verbo dar, porque não existe. Não tem previsão legal. Mas quem deu é punido por antes ter feito o quê? O menos. Oferecer. Então você tem que tomar cuidado, porque quem oferece e depois entrega, está dando. Ele está sendo punido pelo oferecer. Numa prova, você coloca que não tem o dar. Mas no seu dia a dia, o verbo oferecer é menos e é punido. Ora, pune-se. Então, também quem der. Na prática, você vai colocar sempre oferecer ou prometer, nunca o dar, porque não tem previsão. Eu estou mostrando para vocês, claro, que na prática é crime dar dinheiro, óbvio. Se eu der dinheiro para um policial, eu sou preso. É crime, mas é preso pelo oferecer. Entenderam a questão? É preso pelo oferecer. Pelo dar, não tem jeito. Certo? Então, oferecer e prometer. Não tem o dar, atípico. Quanto à ideia de formar o material, etc. Bacana. Oferecer, tem que entregar? Não, formal. Prometer, tem que entregar? Não, formal. Tudo crime formal. Certo? Tem que praticar o ato de ofício? Mesma coisa. Tem que entregar vantagem? Vantagem qualquer uma? Vantagem devida. Mesma coisa. Ato de ofício? Mesma coisa. Tem que praticar? Não. Crime formal. A diferença só, pessoal, é que o 333, o particular,
é quem responde por esse delito, que a pena também é de 2 a 12 anos, enquanto que o funcionário público responde pelo 317, receber, aceitar ou solicitar vantagem. Percebem que esses dois crimes estão aqui numa simbiose. Quando tem um, pode ser que você tenha o outro. Não é uma bilateralidade necessária, mas pode ser que você tenha o outro. A concussão não. Concussão, você tem ela, não tem mais nenhum crime. Ok? A concussão é mais agressiva, é exigir, é coagir. Aí você faz a seguinte observação. Professor, a concussão é mais agressiva, mas a pena eu vi aqui que é menor. A corrupção é mais branda no verbo, mas a pena é maior. Como é que você explica isso, professor? Bem observado. Mais uma aberração do nosso legislador. Eles mudaram a pena em 2003, colocaram 2 a 12 aqui. A pena de concussão sempre foi aquela pena lá de 2 a 8, sempre foi essa pena maior. 2 a 8 e a corrupção era 1 a 6. Aí, para impedir a suspensão condicional do processo na corrupção ou nas corrupções, ele pega a pena de 1 e põe para 2, 2 a 12. Esquece, gente, de mexer na concussão e continua 2 a 8, menor que 2 a 12. É um crime mais grave que a pena é menor. A corrupção é um crime mais brando que a pena é maior. Chega ao ponto até de, na prática, você ter uma aberração, que é o cara ser pego por corrupção, por ter recebido vantagem, o outro por ter oferecido, 2 a 12. Pegamos o dinheiro, pegamos a conversa, pegamos tudo. O cara vê que não tem saída mais. O particular e o funcionário público combinam o seguinte. O funcionário fala, olha, eu vou confessar que eu exigi. Vou falar que eu quis o dinheiro que eu exigi. É a tese defensiva da Odebrecht. Eu vou falar que eu exigi, funcionário público. O funcionário público sai de 2 a 12 e vai para 2 a 8, pena menor. Mais fácil de ter benefício penal, como pena restritiva de direitos, que a pena máxima não pode esperar a 4, crime sem violência, sem grave ameaça. Concussão é um bom exemplo. Aí o funcionário sai de 2 a 12, confessa o mais grave, que é o 2 a 8. E o que acontece com o cara da Odebrecht, com o cara da empreiteira? Absolvido. Por quê? Porque está desclassificando ele para vítima de concussão. Entenderam as teses defensivas, como é que elas são feitas? O cara que é advogado criminalista, ele conhece muito a lei, muito. Então ele sabe quando que mudou, quando que é, como é que faz, como é que não faz. Então ele vai colocando isso aí. Quando ele vai ver, ele orienta o cliente dele de forma legítima, pode, recebe dinheiro para isso, legítima, para falar para o cara assumir uma concussão. O particular fica como vítima na concussão, a pena de 2 a 8, e ele sai para a galera. Consegue, inclusive, pena restritiva de direitos. Então, gente, acontece demais isso daí. Tem que tomar cuidado, tem que ver na prática como é que está essa situação. Para vocês verem como é que é no nosso dia a dia, como promotor, como juiz, como é que a gente enfrenta certas brechas na lei. Isso aqui é uma brecha na lei. O cara confessa o mais brando, pena, né? Apesar de ser mais grave não exigir, olha que loucura. Coloca o particular como vítima, fato atípico, e fica bom para todo mundo. Isso tudo porque mudou a pena. Tá vendo, gente? O que eu quero que vocês tenham conhecimento é o exemplo prático, é o exemplo aqui do dia a dia, para vocês verem como é que cai na sua prova. E aí quando você olhar, você tem que saber tudo, é a pena, a súmula 711, é tudo. Eu sei que é muita coisa, gente, mas eu vou trabalhando aquilo que cai. É aquilo que é importante. Qualquer dúvida que vocês tiverem, não hesitem. Falem comigo aí, passei para vocês as minhas redes sociais. Tem aí nas minhas apostilas todos esses exemplos. Contem comigo aí, vamos seguir firmes. Bacana? Tamo junto aí. Daqui a pouco voltamos.